Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da nossa jornada 21 dias com João. E hoje estamos no 9º dia, hoje 9 de junho, vamos estar lendo o capítulo 9 do Evangelho de João. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui com a gente, tá? Para essa reflexão. Então, eu já vou cumprimentando as pessoas que estão entrando, Lide, Safira, Josi, Wellington, Samuca, sejam bem-vindos. Jéssica, Franciele, sejam bem-vindos, minha gente. Flávia, há quanto tempo, Flávia? Seja bem-vinda. Esté, Michele, isso. Estamos muito felizes, pois temos visto que Sônia também chegou aí. Bem-vinda, Sônia. Nós temos visto que muitas pessoas têm sido edificadas com essas lives, é isso que importa, né? E o nosso maior propósito aqui é justamente levar você a descobrir que a Bíblia não é um livro que está distante de nós, distante da nossa realidade, é um livro que está perto da gente. E a gente vai ler isso vai perceber isso ao longo desses dias e você vai ver que verdadeiramente ele foi escrito para nós, em qualquer tempo, né? E aí hoje a gente vai estar aqui contando com a presença também ilustre, né? Como eu estou chamando, todas as presenças são presenças ilustres, de Paulinho. Paulinho congrega ali com a gente na Igreja Batista Central. Ele atua na área do Ministério de Comunicação lá da igreja. Eu vou ver se ele já entrou aqui, que eu já vou chamar Paulinho. Pronto. Bem-vindo, Paulinho. Obrigado. Tá dando Boa para ouvir? noite. Boa noite. Sim, Alô. estou ouvindo. Quero Já agradecer. estava aqui te apresentando, né? E te agradeço já desde agora por atender esse convite, né? Esse desafio aí de estar com a gente. E Paulinho também está com um projeto, né, Paulinho, no Instagram aí com a página Verdade que Transforma. Depois vocês vão lá dar uma olhada. Ele também tem essa, essa veia, né, para o ensino da palavra, um ensinador da palavra, sem sombra de dúvidas. Legal. Com certeza. E aí depois vocês curtem lá, acompanham, sigam, né? A página de Paulinho, tá? Verdade que transforma. Paulinho, seja bem-vindo. Pode ficar à Obrigado. vontade. A palavra é com você agora. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Confesso que eu fiquei surpreso, né? Quando eu recebi o convite. Eu falei, rapaz, Por quê? Por que você se surpreendeu? mas sim, eu tenho visto que Deus tem nos dado a oportunidade de crescer, né? E tudo aquilo que a gente Verdade. tem recebido do Senhor não é pra gente. É para a gente passar adiante, porque tem pessoas precisando dessas experiências, né, com o Senhor, e se a gente pode ser esse Sim, instrumento, não deve se abster, né, disso daí. com E certeza. o contexto, né, voltando para a questão do projeto, eu achei interessante, né, compartilhar sobre o livro de João, e o capítulo 9 fala sobre um tema específico, né, que é a cura de alguém que era cego de nascença, né? Só que dá para a gente Isso. tirar várias coisas acerca disso, né? Muitas experiências. Verdade. E aí, eu queria começar aqui do verso 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É, isso daí tem uma relação com o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, que é quando Isso. a gente poderia falar que dá um tapa na mesa e ele fala, nunca mais vai ser dito esse provérbio em Israel, né? Sobre a questão da Isso. transferência de responsabilidades. E isso estava tão envolvido ali naquele momento que os discípulos
queriam logo achar um culpado para aquele homem, né, cego de nascença. Foi o pai que pecou, foi o filho, foi ele, quem foi, né? E muitas vezes a gente tem essa mesma atitude, né? Da gente passar por algumas situações e a gente querer logo uma explicação, uma razão para aquilo que está acontecendo, né? Verdade. Procurar um culpado. De repente a gente fala, poxa, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei? E de repente é uma situação que Deus está nos colocando para o nosso próprio amadurecimento. O propósito naquele momento ali era para a manifestação da glória de Deus. E fechando esse parênteses aí da questão da transferência de responsabilidade, é algo muito sério, né? Vem desde o Éden Verdade. e a gente precisa lutar contra isso, né? Porque é muito cômodo eu tentar achar um culpado para passar a situação. A gente até estudou sobre esse texto na célula e eu achei interessante um texto que eu li que fala assim: se eu transfiro para o outro a responsabilidade, eu transfiro também a condição de resolver o problema. Eu estou dizendo que eu não sou Verdade. a situação. Então é algo que Se a gente coloca precisa sempre como vítima, né? se coloca sempre como vítima e aí a gente não consegue resolver aquilo ali. Então a gente Verdade. precisa se atentar a essas situações que a gente pode estar enfrentando, assim como aquele cego, né, nasceu assim, não teve a oportunidade durante boa parte da sua vida de conhecer o que estava ao seu redor, de ver as pessoas que ele amava, né? E isso levou a uma vida. Só que o que é interessante é a forma que age as vidas, né? Verdade. Ele de repente apareceu na vida daquele homem, né? Ele nem esperava, não sabia. A gente vai ver alguns versículos aqui que ele não conhecia Jesus direito, né? Se a gente fizer um paralelo com Bartimeu, ele sabia mais ou menos quem era Jesus, né? Tanto é que quando ele soube que Uhum. estava passando, É. é a minha Ele oportunidade. começou a gritar isso. Ele começou a gritar, né? Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, é isso que eu vejo nessa primeira parte, que Jesus é especialista em transformar as nossas vidas, né? De repente, é no momento que a gente menos espera, que a gente nem imaginaria que ia ter esse encontro, ele chega e muda todo o cenário. Basta a gente lembrar, né, o cortejo, né, da viúva, né, que estava levando seu Verdade. filho também. E aí Jesus, não, peraí que eu vou mudar a história aqui de mais uma pessoa. Então, do verso 1 até o 3, dá para a gente pensar um pouquinho acerca disso, né? De não transferir a responsabilidade diante daquilo que a gente tem enfrentado, entender que nem tudo aquilo que a gente passa é fruto de um erro, fruto de um pecado, mas tem situações, Tiago vai falar lá no capítulo 1, que a gente deve ficar alegre pelas provações que a gente passa. É algo até meio tenso, É, né? com Mas certeza. serve para a gente crescer, para a gente amadurecer, porque não tem crescimento sem confronto, não tem crescimento sem dificuldade, né? A gente sabe disso. Então, quanto mais que a gente pede para Deus, fala assim, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Então, não tem outra forma senão as dificuldades, senão as provações, né? Deus vai Com promover certeza. provações para ver se de fato a gente está nesse processo de crescimento. Então, era isso aqui Exatamente. que eu vi na vida desse homem. Jesus criou uma oportunidade para transformar a vida dele e daquelas pessoas que estavam a seu redor. E aí, Paulinho, tem até um comentário aqui também, ó. Josi comentou assim, ó, cada milagre de Jesus deixou um ensinamento novo e libertador para a época. Pena que nem todos aproveitaram. A gente vai ver isso mais à frente, né? Que nem todos que estavam ali souberam é, aproveitar. Mas realmente, né? O Evangelho de João, ele foca nisso. Em destacar que tudo que Jesus fazia tinha relação com os discursos dele, com os ensinamentos, né? Realmente foi dito aqui, já por algumas pessoas que passaram, que o Evangelho de João é o mais teológico, né? E também é o mais pedagógico, eu acho. Porque ele ensina, né, o texto, vamos dizer assim, o texto oralmente, né? Ele vai dando sermões, apresentando lá as verdades e vai fazendo na prática, demonstrando na prática o que ele quer dizer, né? Isso é maravilhoso.
É, Deixa eu aproveitar e falar aqui, ó, quem tá entrando. sim. Luciene entrou, Ariel. Bem-vinda, Ariel. Jô Teles, seja bem-vinda também. Edilza. Laís entrou. Muito bem, Laís. Bem-vinda. Josivaldo. Julie. Jussara. Então tem uma galerinha aqui que já tá. Josiane. Mivane entrou também. Bem-vindo, gente. Deixa eu fazer Vamos lá. também da minha célula aqui. Tem Jade, Polly, tem Michelle, Sim. minha esposa. Michele, eu vi Michele mais cedo, sim, sim. Bem-vinda, Michele. Pronto. Tony Van também. Tony. Isso. Devendo uma live também, viu? Ele sabe Oi? disso. Tony tá me É, devendo. né? Olha aí. Realmente, a gente vai ver essa passagem aqui inicialmente. Você fala de Ezequiel. Então, Jesus, ele retoma porque ele é o cumprimento, ele é o ápice, né, o cumprimento total do Antigo Testamento. Então, sempre o Novo Testamento vai retomar o Antigo, não tem para onde correr. E é perfeito, né? Isso. É perfeita essa conexão. É. Então, pode continuar? Pode sim, fica à vontade. Pronto. E aí Jesus vai falar lá no verso 4 e no 5, né, que enquanto é dia é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele está falando sobre a oportunidade que ele tinha, ele não poderia desperdiçar. Ele sabia a sua missão, né? Ele sabia porque Isso, ele estava na terra, então ele estava ensinando aos discípulos que a oportunidade que se apresentasse não poderia ser desperdiçada. Então, se naquele com momento certeza. de operar um milagre, ele precisava fazer aquele milagre. Então, é isso que a gente precisa aprender também na nossa caminhada, né? Se de repente Deus nos está dando a oportunidade de fazer algo para Ele, a gente precisa fazer, né? E aí lutar Com contra a certeza. procrastinação, contra os nossos medos, né? Contra a insegurança. E senão a gente perde aquilo ali já foi, né? Tem um provérbio Verdade. chinês que fala que três coisas não voltam atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra maldita. E a Então, palavra dita. aí já foi. Já Então, a foi. oportunidade que Deus nos dá, que precisa ser feito para agora, né? Se de É repente verdade. perder o time, ele vai levantar outra É, pessoa e a obra com dele vai certeza. ser dada, né? É, eu lembrei de Esther, quando você falou aí, que ela estava lá no palácio, e aí Mardoqueu, ele é bem taxativo, fala assim, olha, quem sabe não foi para essa oportunidade que Deus te trouxe até o trono, Exato, né, como rainha. Porque, assim, se você disser que não vai fazer, Deus vai levantar outra pessoa. Mas seja instrumento, né? Se coloque como instrumento para o exatamente. Senhor. E aí, no verso 7 vai falar, no 6, né? Dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. É interessante que Jesus tem diversas formas de operar o seu milagre, né? Se a gente vê a cura de Bartimeu, Jesus pergunta para ele: O que é que você quer que eu te faça? Ele queria ver a fé de Bartimeu. No caso Verdade. aqui desse cego de nascença, ele queria ver a obediência. Então, tem Perfeito. milagres na nossa vida que vai depender de fé, tem milagres que vai depender de obediência, né? E é isso que muitas vezes a gente não entende. Se a gente fizer um paralelo com a cura de Naamã, a gente vai ver exatamente isso daí. Verdade. Várias ordens que, desde a menina que estava lá, não vai, procura o profeta. Ele foi, procurou o rei. Já deu errado ali. Verdade. Depois, na casa do profeta, Cabeça dura, né? vai lá e se lava 7 vezes. E às vezes a gente quer que o milagre aconteça da nossa forma, né? Imagine, aquele cego tá ali, ele nem sabia ao certo quem era Jesus. De repente é alguém que cospe ali no chão, faz um barro e passa no olho. Um negócio estranho, né? Jesus poderia Muito estranho. seja curado, veja, né? Só que tudo tem um propósito, né? E aí, quando Jesus fala assim, não vá até o tanque de Siloé,
Imagine, ele era cego, ainda ia ter que fazer uma caminhada até o tanque para se lavar com alguma dificuldade. Talvez o texto não fala, Perfeito. mas provavelmente ele possa ter precisado de alguém para levar até o milagre, né? Então, muitas vezes a gente não recebe algo de Deus porque a gente está desobedecendo. Deus não trabalha na desobediência. Talvez milagres Com que a gente tem certeza. há muito tempo não se concretizaram por causa disso. Deus só está esperando a gente obedecer. Talvez fé a gente até tenha, mas falta obediência. É, Então, perfeito. é o cenário que está acontecendo aqui. É, e assim também, Paulinho, você falando, me lembrou assim, que ele também, quando ele foi, né, no caminho, ele certamente pediu ajuda de alguém. Então, Sim, às vezes a gente também fica vulnerável, né? O Senhor nos coloca em situações de vulnerabilidade, assim, de dependência, para você pedir ajuda a outra pessoa. E às vezes, eu vou pedir ajuda a fulano, vou me humilhar diante de fulano, já estou aqui numa situação dessa, ainda vou ter que pedir ajuda. Vai sim, né? Porque se às vezes Deus coloca a gente em situações assim, a gente precisa ser humilde mesmo, sim, mostrar o caráter de Cristo e dizer, não, eu preciso de ajuda, né? E a gente, às vezes, quando a gente está lá se humilhando, né, no bom sentido falando, assim, de mostrar que nós somos humanos, somos imperfeitos, aí é que Deus fala, não, você obedeceu, como você acabou de dizer aí, perfeito. Né? Na obediência dele, ele foi curado, né? pois é. E eu queria contar uma experiência que eu tive, né? Estava até compartilhando hoje com o pastor Samuel, da questão desse homem que ele teve enfermidade desde nascença, né? E eu tive a oportunidade de ter uma cura no físico. Eu nasci e logo nos primeiros dias abriu um buraco, não de ficar vazio assim, mas era profundo no meu peito, de forma que cabia a mão de um adulto, né? Eu criança, recém-nascido. Hum, E aí as Meu costelas Deus. pressionando os órgãos, né? E aí, por muito tempo, eu tive problema de respiração e tal. Tá vivo hoje é um milagre, né? E aí chegou meus pais, isso tem mais de 30 anos, os médicos sugeriram fazer uma cirurgia de forma que invertesse as costelas para ficar tipo um peito de pombo e evitar que pressionasse, né? Pulmão, coração, essas coisas. Uhum. Meus pais não aceitaram. E aí o tempo se passou e eu lembro que por volta de 11 anos estava tendo um congresso lá na igreja em Itaberaba, onde eu congregava. E aí durante o congresso o pastor falou, ó, se você tem alguma enfermidade e você crê que Deus pode fazer, pode curar, fique até o final do culto e depois a gente vai orar. E eu estava crendo muito que a cura poderia acontecer ali. E aí no final do culto eu fiquei, orou e tal, fui para casa, beleza. Quando foi de noite, no culto da noite terminou, eu ia para casa novamente, as costelas voltaram para o lugar. E eu cheguei Glória a Deus. aos meus pais, eles ficaram impactados. Então, é a questão Tremendo, viu? da fé, né? E, Com certeza. e hoje muitas vezes a gente perde essa confiança em Deus, né? Mesmo tendo experiências na caminhada, mesmo Deus mostrando de forma assim que não tem como questionar. E, infelizmente a gente tem a memória muito curta. Isso eu me incluo. Verdade. Então esse milagre aqui aconteceu porque Deus quis transformar a vida daquele homem, a história daqueles que estavam no convívio dele, né? Então foi uma forma que Jesus Sim. usou e queria ver a questão da obediência, né? Então Sim. Jesus cura de diversas formas e aí o texto vai continuar. É. Então, no verso 8, então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele, e os outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. E então lhe perguntaram: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Interessante que Jesus já gostava de causar essas situações complicadas, né?
principalmente os Uhum, fariseus. com certeza. Muitos ficaram impactados pelo milagre que Jesus fez, né? Mas nem tantos tiveram a mesma experiência que poderiam ter. Por quê? Por causa do racionalismo, né? Muitos Exatamente. na questão, poxa, ele não poderia ter curado outro dia, por que curou logo no sábado? Porque Jesus não está ligado nessas coisas, ele está ligado naquilo que a gente precisa, né? Naquilo que ele pode Exatamente. fazer para que o nome do seu Pai fosse engrandecido. Todo o propósito que aconteceu na vida de Jesus era engrandecer o nome de Deus, independente se fosse sábado ou não. Isso era costume do povo, né? E aí ele Pois faz é. exatamente isso. Eu fiquei pensando, poxa, Jesus poderia naquele momento ter simplesmente curado aquele homem, sem precisar ele ir a Siloé. Interessante que depois que ele é curado, ele volta e Jesus não está mais ali. E eu fiquei pensando, por quê? E aí eu acho que é exatamente por isso, porque se Jesus tivesse, pela reação que a gente vai ver no capítulo 9, era bem provável que ele seguisse a Jesus. Só que o propósito também, além da cura, era confrontar os fariseus Exatamente. e confrontar uma Exatamente. cegueira que esse texto também traz, que não é só a cegueira física, mas também a cegueira espiritual. Então, por isso que eu vi que teve esse propósito de Jesus. Olha, os vizinhos ficaram perplexos, não, vamos até aos fariseus para mostrar toda essa situação, porque ele curou no sábado, não poderia. Pois E é. aí, toda essa confusão. E o que me chama a atenção é que houve até uma divisão entre os próprios fariseus. Uns ficaram revoltados pela questão de ter sido no sábado e outros ficaram admirados, porque não poderia alguém que não fosse de Deus fazer um milagre daquele, principalmente por ser uma É verdade. cegueira de nação. Então, Jesus vem muitas vezes para trazer o milagre, mas também para gerar um confronto, né, em toda a questão da religiosidade, tudo aquilo que é a letra, né, e não tem aquela ligação direta com aquilo que ele tem nos ensinado, né? Então achei Com bastante certeza. interessante isso daí. E João vai trazendo, né, esses confrontos que ele faz justamente no sábado, porque assim, o sábado para os judeus estava virando praticamente era um Um ritual tão, vamos usar essa palavra, né? É como se fosse um deus para eles, porque eles criavam tantas regras, criavam tantos preceitos em cima do sábado, que acabou virando uma ritualatria, vamos dizer assim. É um ritual que virou uma idolatria mesmo. E aí Jesus vem, né? Como diria o pastor Samuca, vem de sim, sola no sábado. é, E aí eles que, assim, eles excluíam pessoas por causa do sábado, né? Eles evitavam pessoas e não socorriam aqueles que precisavam no sábado por causa dessa religiosidade que eles tinham excessiva, que não era esse, como a gente já falou, não era esse o propósito do sábado, porém se transformou em algo engessado, né? E aí Jesus volta e meia, já acho que já é a terceiro episódio que a gente estuda aqui no Evangelho de João, que acontece no sábado e Jesus realmente aproveita a oportunidade, o povo ali na sinagoga, o povo ali no templo, e ele vai falar o que o povo precisa ouvir mesmo, né? O pessoal tá falando aqui, sim, idolatria mesmo, né? Pois é. A gente tem que ter muito cuidado, né? Existe um limite muito tênue entre a adoração e a idolatria. Se você usa se os rituais estão acima da vontade de Deus, não terás outros deuses diante de mim, nem no céu, e nem na terra, nem debaixo do mar. Então, em lugar nenhum, hipótese alguma, nada. Ninguém pode substituir Deus em nossas vidas, nem mesmo a nossa própria fé. Ai, meu Deus, a minha fé, a minha forma de interpretar é a mais perfeita. De repente, a gente está virando idólatra de uma coisa que deveria ser para nossa cura, né? Para nossa saúde. Está virando para a doença. exatamente. É. E aí Jesus cria toda essa confusão em meio aos fariseus, em meio àquelas pessoas que conheciam, né? Interessante que não chamam nem pelo nome, né? Chamam Pois por é, aquilo que faltava aquele homem, né? É o cego, era que isso. sentava para mendigar. Exatamente. Então, muitas vezes a gente é marcado na história por aquilo que nos falta, né? As pessoas Perfeito. às vezes apontam, né? Aquela pessoa ali tá faltando isso e aquilo outro. Então, a gente precisa se atentar a isso daqui, né? O que Jesus fez naquele momento
é o que ele faz hoje na nossa vida, além de curar, mas principalmente ele quer trazer o confronto que é necessário, né? Independente de Sim, quanto tempo a gente tenha de vida cristã, sempre tem algo que precisa ser corrigido e deixado de lado. Então Jesus vem nesse sentido também. E aí o texto vai falar aqui que exato. os fariseus chamam seus pais para comprovarem que ele realmente era cego de nascença. E o que me chama a atenção é que à medida depois que aquele homem foi curado, ele passou a ter um nível diferente de conhecimento de quem era Jesus, né? No versículo, cadê? Deixa eu achar o versículo aqui. Não é 17, não? Cadê? Pronto. No 11, ele fala assim, olha, o homem que se chama Jesus. Isso. Mostra que não há assim uma intimidade, né? Não há um conhecimento de fato de quem era Jesus naquele momento. E aí Isso. depois, no 17, já perguntam assim, voltaram a perguntar ao cego, que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele fala, o homem respondeu, ele é profeta. Então, a cura da nossa visão vai nos levar a conhecer cada vez mais quem é Jesus. No primeiro momento, Perfeito. ele só sabia, não, era um homem que se chamava Jesus. Agora, ele já chama de profeta, já conhece acerca de quem Jesus é, já sabe qual é a missão dele, e em tão pouco tempo, né? E lá na Pois é. frente, vai dizer mais uma vez, quando os fariseus questionam ele novamente, eu estou vendo que vocês são discípulos dele. Então, já amplia a visão. Além de ser profeta, é alguém que é mestre e que é digno de ser seguido. Então, quanto mais eu Isso busco de mesmo. Deus essa cura para minha visão, mais ele vai revelar a mim. Eu vou, é como o João falou antes, eu o conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem, já conhecem mais o Senhor. E todo o propósito de Jesus na nossa caminhada é fazer com que a gente conheça Ele, né, de uma forma mais profunda. Né? Então, esse texto aqui fala muito sobre essa questão da cura do físico, né? Fala do confronto em relação às leis que existiam naquele momento, né? A importância que era e Jesus fazia a vontade de Deus enquanto ele estava ali na terra. E tem uma outra questão aqui que eu achei interessante, é que o cego ele fala assim, eu era e agora eu sou. Eu era cego, mas agora eu vejo. Isso gerava uma alegria nele, né? Que as pessoas estavam preocupadas, como foi que o milagre deu, como foi que Jesus fez. Não, rapaz, para mim o que importa agora é que eu vejo. E isso precisa ser comemorado, né? Muitas vezes a gente não lembra quem a gente era e quem a gente é hoje. Existe uma divisão a partir do encontro que Jesus tem, né? A partir do momento que a gente tem esse encontro com Jesus. E essas experiências na Exato. caminhada marcam. E isso a gente precisa sempre lembrar. Poxa, antes dessa experiência, eu era assim. E agora, graças a Deus, eu já sou dessa forma. Então a gente precisa valorizar isso daqui. Nesse capítulo 9 a gente vê essa alegria da cura. A gente vê a alegria do milagre na vida daquele homem, né? E muitas vezes a gente perde isso, né? Deus faz tantas coisas em nós e às vezes a gente não valoriza isso daí. Ah, não, às vezes foi uma coisa pequena para a gente, não, foi um começo. A palavra vai falar, não despreze os pequenos começos. Com Então, certeza. precisa ser comemorado. Ele estava, assim, bastante feliz com tudo aquilo que aconteceu. Então, para ele, se foi no sábado, não importou. Se foi com barro que Jesus cuspiu no chão, não importou. O que importava era que, naquele momento, os seus olhos foram abertos e ele podia contemplar tudo que estava ao seu redor. E é isso que Jesus Verdade. faz, né? Essa transformação, ainda mais não aquilo. Ele não esperava. Veio como um presente de Deus no momento que igual a Ele mensagem, estava lá na sua rotina, né? igual o pastor Jades pregou domingo de manhã, por essa eu não esperava. De repente, falou a mesma coisa. E Pois é. quando Jesus faz esse confronto, depois, quando os discípulos, falar igual meu primo, Jojo, ele fala assim, uma fofoca gospel, quando fizeram a fofoca gospel, olha, ele foi até os judeus
ridicularizado, expulsaram ele de lá. E aí Jesus volta para se apresentar a ele. Tá cortando E um ó, pouquinho, Paulinho, tua fala, viu? pronto. Um Depois que. pouquinho aí tua conexão. Certo. Melhorou ou não? Vocês estão ouvindo, gente? Tá dando para ouvir aí, pessoal? Acho que agora melhorou um pouquinho. Pronto. E aí, quando Jesus volta para se apresentar aquele cego, né? Ele já lá no final do texto, no verso 35, fala assim: Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e encontrando-o perguntou: no filho do homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já ouviste e é ele que está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não vejam, e para os que veem se tornem cegos. Ouvindo isto, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E aqui nessa parte final do capítulo 9, Jesus passa a falar de uma cegueira espiritual, que era Sim, o que estava tido nos fariseus e que muitas vezes acontece até em nosso meio, na nossa caminhada, porque tem a cegueira que é de nascença e tem a cegueira que é provocada por algum acidente, por alguma situação no organismo e tal. Então, a mesma coisa espiritualmente, né? A gente tem um período de cegueira enquanto a gente não tem o conhecimento da verdade, enquanto a gente não temos salvos. E aí é uma cegueira, mas depois que a gente conhece Jesus, que a gente já tem essa aliança com ele, em alguns momentos essa cegueira espiritual pode se estabelecer na nossa vida. E é isso que a gente precisa lutar contra, né? Porque da exato. mesma forma que um cego no físico, ele mendiga o pão, ele busca uma moeda, ele busca uma ajuda de alguém, espiritualmente eu vou ter essas mesmas atitudes. Eu vou depender de alguém para orar por mim. Eu vou depender de alguém para falar da palavra para mim. Eu vou É mendigar assim mesmo. a bênção de Deus, que é minha por direito. Vou mendigar Perfeito, isso aí. Nunca tinha a pensado nisso, sabia? Interessantíssimo. que Deus tem para mim. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Aquilo que Jesus estava confrontando nos fariseus é para a gente hoje também. De ter essa visão É, curada para a gente ter a noção cada vez mais profunda de quem Jesus é e a gente vencer essa mendicância espiritual, que muitos hoje estão ali com a vasilhinha ali pedindo ajuda, pedindo oração. Não estou dizendo que é errado. Tem momentos que a verdade. gente precisa. Eu estou falando na questão de depender. Se a gente vê um cego, ele depende de outro, né? E espiritualmente, da mesma forma. Então, por isso que Jesus está interessado na nossa cura, para que a nossa visão seja ampliada e para que a gente Com possa certeza. ver tudo aquilo que está disponível para a gente no reino espiritual, né? É E aí, verdade. um pouquinho da cegueira espiritual, eu queria pensar o seguinte: ela me impede de ver o meu valor. E hoje muitas pessoas estão sofrendo nisso. Se a gente pegar a vida de Moisés, lá em Êxodo 3:11, Moisés estava cometido dessa cegueira. Deus chama ele para libertar o povo e ele fala: poxa, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Ou seja, eu não Com consigo certeza. ver em mim o valor que o Senhor está vendo, né? E aí ele A passaria autoimagem deturpada, né? a autoimagem deturpada, a identidade arranhada nesse sentido. Então, a importância da gente buscar de Exatamente. Deus essa visão é para que a gente veja, né? Para que a gente lembre quem nós somos em Deus, que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se eu não consigo ver, eu vou sofrer muito em Verdade. relação a isso. Vou sofrer muito na minha caminhada cristã.
É, também eu anotei aqui que a cegueira espiritual me faz ver o perigo e a adversidade, mas me impede de ver Deus. Eu acho interessante o texto que está lá em 2 Reis 6, do versículo 14 ao 17, que é aquela experiência que o povo de Israel está sendo atacado, né? E aí os planos do rei estão sendo revelados está sendo revelado para o profeta Eliseu, Revelado, né, pelo profeta. né? E aí o rei uma situação ali, não vou mandar todo o exército, né, para pegar o profeta, e eu quero ver se agora ele vai revelar os meus planos. E aí o texto vai dizer que o moço de Eliseu acorda de manhã, vai tomar um banho de sol, quando pensa que não, está vendo todo aquele cenário de guerra, né? E aí seus olhos veem o perigo, seus olhos veem a adversidade, seus olhos veem a situação que é totalmente adversa, né? Com certeza o medo se instaurou ali, com certeza a segurança, né? Perdeu a esperança. E aí o que me chama a atenção é que ele chega para Eliseu, que tem a visão curada, e aí Eliseu deve ter por dentro. E ele chega para Deus e fala assim: abre os Deu outra travada olhos aqui. dele para mim. Oi? Deu uma travada aqui agora. Acho que agora voltou. Aí, vá. Pronto. Vou falar de novo, que eu não sei se travou essa parte. E aí, quando o moço de Eliseu vê todo aquele cenário, ele estava com a sua visão espiritual deturpada, né? E Isso. ele consegue ver o perigo, ele consegue ver a situação adversa, ele consegue ver tudo aquilo que causaria pânico, medo, situação que não era aquilo que Deus queria. E aí ele Exato. vai para Eliseu e fala: olha, Eliseu, a gente já pode encomendar o caixão, porque a situação é a pior. Só É que verdade. tem a sua visão curada. O que foi que ele fez? Senhor, abre os olhos para Abre que os ele... olhos para que ele veja, hein? Nossa, Perfeito. espiritual me impede de ver o cuidado de Deus. E talvez hoje, principalmente na situação que a gente está vivendo, de pandemia, de falta de expectativa na economia, né, o cenário pior que tem, talvez esteja precisando Deus tocar na nossa visão, Com para que certeza. a gente veja que Ele está conosco. Hoje, eu recebi a notícia que uma vizinha falou assim: olha, aqui perto, na rua tal, já tem pessoa que está infectada com coronavírus. E aí eu fiquei pensando, poxa, tá mais perto do que a gente imagina, né? Só o que que acontece? Salmo 34, verso 18, vai falar assim, na NTLH: Deus está perto daqueles que estão desanimados. Então, mais perto ainda está Deus. Glória a Deus. E se a nossa Verdade. visão não estiver curada, se a gente estiver cego espiritualmente, a gente vê o problema, mas não vê o socorro de Deus. E é por isso que Eliseu orou daquela forma, né? E aí, quando os olhos do seu moço foram abertos, aí ele viu carros e carruagem de fogo, né? E aí, o que é que Deus fez através do profeta Eliseu? Derramou Cegou todos os cegueira. outros. Então, tudo está ligado à questão da visão, né? Visão. Então, é Perfeito. a cura físico, beleza, é uma etapa, mas a cura no espiritual é muito mais profunda, é nesse nível que Jesus quer operar na nossa vida, né? E aí também eu anotei: Verdade. a cegueira espiritual me faz ver a água da tempestade entrando no barco, mas me impede de ver que Jesus está do meu lado. Então, todas as situações que hoje têm nos causado pânico, se de repente os nossos olhos forem abertos, talvez a gente não se preocupe tanto, né? Lá no Salmo 23 vai falar sobre andar em um vale da sombra da morte. E é interessante, eu quero abrir um parênteses nisso daí, porque às vezes a gente pensa que a cegueira não vem para a gente que já tem, sei lá, 10 anos de evangelho, que está ali orando constantemente, Pois é. de devocional. Isso tenta se instalar na nossa vida. Há algumas semanas eu passei por algumas situações que essa cegueira tentou tomar conta de mim. E eu confesso que deu uma sacudida, assim, e graças a Deus a palavra do Senhor veio, me confortou e me colocou de pé, porque senão teria bagunçado muito na questão das emoções, tinha gerado uma situação de incredulidade.
E a gente precisa estar atento a isso, né? Buscando de Com Deus certeza. esse alinhamento com a palavra, porque senão a gente perde. É. Mesmo Você falando aí, você falando, eu lembrei daquela carta, né, lá de Apocalipse, em que Jesus fala para a igreja, né? Ele está falando ali para uma das igrejas, fala assim, ó, te aconselho que compres de mim o óleo, né, para que vejas. Compre de mim o azeite, o óleo, né, para que unjas a tua visão, para que vejas. Então, assim, Jesus está sugerindo que a igreja amplie a visão dela, aquela igreja ali para quem enviou essa mensagem, né? Então, com certeza, a gente pode sim passar por um momento de turvação, né? A mente ficar confusa, e aí a gente também perde a noção da realidade, né? A nossa visão fica deturpada, e o Senhor está sempre pronto, né? O colírio, né? Não é nem um óleo, é o colírio. Colírio sim, para que vejas, né? é, tem alguém, Verdade. A gente não está isento. A gente, ser humano, a gente não está isento de nada, como o Luciene falou ontem, né? Nós somos iguais. Às vezes a gente se coloca num nível de superioridade em relação a quem não crê no Evangelho, no sentido de que a gente é superior a eles porque a gente acredita em Deus. Não. Pelo contrário, pesa sobre nós mais responsabilidade, mas nós somos tão humanos quanto. Nós somos todos humanos, né? sim, sim. A diferença é que a gente depende da graça de Deus. A gente acredita que a graça de Deus é que nos sustenta. Nós não podemos fazer nada sozinhos, é a graça de Deus, né? É, exatamente. Então, é extremamente importante a gente parar e fazer uma avaliação, né? Pedir ao Espírito Santo para nos mostrar como está a nossa visão hoje. A gente que usa óculos aqui, de ano em ano, a gente precisa estar lá no Com oftalmologista. certeza, o meu já tá na hora de trocar também. Eu, no exame, já apareceu uma letrinha A na habilitação. Fui perguntar o que é essa letra A. Se parar numa blitz e eu tiver sem óculos, eu sou multado. Tá vendo Então, você? forma é a nossa vida espiritual. A gente precisa buscar de Deus, né, fazer essa consulta para ver como é que está a nossa visão É hoje. verdade, Se com ela não certeza. ficou prejudicada e se tiver, a gente precisa buscar de Deus essa transformação, né? Para a Pois gente ver é, aquilo que Deus tem para a gente, né? Para a gente ver aquilo que o Senhor tem planejado, porque, claro que tem a questão da fé, né? Que é aquilo que a gente não vê, né? Mas tem coisas que Deus quer revelar para a gente. E se os nossos olhos estiverem vendados, a gente não vai ver. Então, a sim, oração precisa ser também nesse sentido, né? De ser isso. a nossa visão espiritual. E O aí, pessoal tá comentando aqui, Paulinho, sim, é, Joteles, acho que é assim que é a pronúncia do perfil, ela diz assim, um passarinho pode até sobrevoar na nossa cabeça, só não podemos deixar que eles façam ninho, né? Realmente. isso. Nisso aí que é da vigilância constante, né? E Jéssica complementa dizendo assim, por isso a palavra diz que quem está em pé cuide para que não caia, né? Estando em constante vigilância, exatamente. E aí alguém, Esté, está pedindo para a gente explicar o versículo 41. Você quer comentar aí o 41? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Eu acho que tem um paralelo com aquela situação que fala que é melhor não conhecer, né? Porque na medida que a gente Perfeito. conhece, Eu ia falar exatamente isso. aí a gente já tem a responsabilidade sobre aquilo que a gente conhece, né? E aí o texto Isso, está falando, Jesus está falando para os fariseus, olha, se vocês fossem cegos, tudo bem. É como se exatamente. estivessem livres desse pecado. Mas como vocês mesmos dizem que vocês enxergam, então vocês não deveriam agir dessa forma. Então acho que é mais ou menos por essa linha aí. Se eu digo que eu tenho uma visão espiritual, por exemplo, curada, tem atitudes que Deus já não tolera mais. Mas Isso, ela ainda com alguma deficiência, eu estou num processo de cura, então Deus ainda tem essa tolerância e isso daí vai sendo tratado e vai sendo resolvido na minha caminhada. Eu penso que isso. é E por aí. também tem a presunção, né? Eles eram presunçosos nesse sentido aí. Diziam que eles tinham conhecimento, tinham a revelação. Mais à frente eles falam, nós somos discípulos de Moisés e por aí vai. Então eles se auto-justificavam todo o tempo. E aí Jesus falou assim, ó, olhou para aquela situação aí, ó, esse cego aí no começo perguntaram de quem era o pecado, era dele ou do pai dele? E ele fala nem do nenhum dos dois. Então ele era cego e não tinha pecado aos olhos de Deus, né? Para ter ficado naquela situação de cegueira. Então o pecado não existiu para Deus.
como o caso daquela cegueira. Mas aqueles que se diziam, não, nós, não, presunçosamente, como você falou aí, nós já temos o conhecimento, estamos no caminho certo e não queremos nem ouvir a Deus, esses já estão justificados, já estão condenados aí, né? O pecado permanece. E o pecado da presunção permanece, né? E aí Exatamente. Jesus sempre orientando nesse sentido, né? Tanto aqueles que recebiam a cura ou que eram beneficiados aprendiam, quanto também os que estavam lá, ó, com suas crenças limitadoras, né, sobre a palavra. É, e é interessante a gente ter o cuidado, né? Porque nesse contexto aqui a gente tem os discípulos, né? Que estavam presos Isso, à questão da culpa, da transferência de responsabilidade. exatamente, De Jesus agindo em todo esse cenário com cura. A gente tem o cego, né? E a gente tem aquelas pessoas que eram da convivência diária deles. Alguns ficaram impactados com aquele milagre e outros deixaram de viver aquela experiência simplesmente por causa da mente, né? E eu lembro de exato. experiência que eu tive, eu confesso que eu sou muito racional em algumas coisas e isso também me impede de ter algumas experiências com Deus, né? Eu vejo isso e hoje eu já tenho orado diferente. Eu falo, Senhor, se isso realmente tem me impedido de experimentar aquilo que o Senhor tem para mim, tira isso de mim, faz. E eu lembro que a gente estava num congresso do Abraça-me, esqueci o nome, com o pastor Maurício. Eu acho que foi a primeira vez que ele esteve lá no Manaim. E aí, Hum, para pregar, 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 e eu estava lá sentado ouvindo, e aí, de repente, ele falou: o que impede você de receber as coisas é o seu racionalismo. E veio direto para mim. nossa, E não precisou nem de apelo, eu saí do meu lugar, fui lá para frente chorando, porque isso muitas vezes impede a gente de receber aquilo que Deus tem para gente. Aqueles homens, verdade, pessoas que conheciam ele, não é o mendigo, não é aquele que pede esmola aqui todos os dias. Eles apontaram, eles julgaram. Então, eles poderiam ser transformados também por aquele milagre. Eles poderiam falar assim: poxa, esse Jesus que curou ele pode me curar também, pode transformar a minha vida. Mas não, a mente dele, exatamente. a mente daquele pessoal levou o cego até os fariseus, porque era um sábado. Então, muitas vezes a gente está deixando de experimentar tudo isso que Deus tem para a gente por causa da nossa mente. Eu não estou dizendo que a gente não pode questionar de Deus, não pode tentar argumentar alguma coisa, porque nós não somos marionetes, né? Nós temos esse relacionamento, né? A gente vê que é um relacionamento de pai para filho, e isso Exato, é o direito dispor, né? Se a gente lê lá no profeta Abacuque, a gente vê como ele se posiciona de Deus acerca da ação do povo da Babilônia contra o povo de Israel, né? Então, tem situações que a gente precisa realmente questionar. Outras, é, então a gente precisa ter também essa sensibilidade aí. Mas se a gente tiver a mente agindo muito mais do que aquela sensibilidade que o Espírito Santo traz, a gente vai deixar de receber muita coisa, né? com E aí, certeza. analisando a questão da cegueira espiritual, né? Traz esses impedimentos, né? Daquilo que Deus está fazendo, né? E eu coloquei uma pergunta: como é que a gente é curado disso daí? O cego, no físico, ele foi curado através de um nodo que Jesus fez e tocou nos olhos dele e a obediência, né? E a cegueira espiritual? Nosso querido amado Rai, pastor Raimundo, ele me ensinou que é através da vitamina BO. Sabe o que é a vitamina BO? Não, E oração. Bíblia e oração. É. A cara deles aí. Aí depois disso, aquela risada Verdade. maravilhosa. Aquela risada inconfundível. E aí eu queria ler Verdade. Salmo 119, versículo 18. Temos mais 5 minutos, viu, Paulinho? Eu fiquei de te Pronto, avisar, acabei não avisando. pronto. Salmo 119, versículo 18 fala assim: desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, se eu quero ser Perfeito. curado da cegueira espiritual, essa deve ser a minha oração constante, né? Porque existem verdades aqui na palavra, existem promessas, existem tanta transformação que Deus quer fazer em nós, que talvez não esteja acontecendo porque
existe uma venda nos nossos olhos, né? E a nossa oração precisa ser essa, a mesma do salmista, né? Desvenda os Sim, olhos, Pai, tira a cegueira, tira a trave, tira verdade. tudo aquilo que tem colocado como barreira entre a gente e o Senhor, né? E Deus não vai receber Verdade. uma oração dessa, porque é tudo que Ele quer, né? Que a gente É, possa ver aquilo que Ele tem preparado para a gente, né? Se a gente lembrar lá também de Moisés, ele já tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele chega no momento e fala assim: Deus, eu quero ver a Tua glória, né? Então, muita intimidade. muita intimidade. E é nesse nível, eu acho massa a questão da Bíblia, assim, que ela me mostra que todos esses homens são iguais a nós. A diferença Perfeito. era o tempo, a diferença era a sua cultura, a diferença era o nível de relacionamento com como eles tinham com Deus. Mas a grande verdade que isso me traz é possível eu ter um nível de relacionamento que eles tiveram. Então, os nossos olhos precisam estar curados para que a gente possa, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença, né? Mas se eu É tiver isso cego mesmo. e ele se revelar a mim, não vai adiantar, né? Então, Com foi isso que certeza. falou no meu coração, falou bastante comigo aí, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E Bênção pura, viu, Paulinho? muita gente foi Tu é impactada bênção demais, viu? de Deus. Amém. Essa palavra aí foi abençoadora demais. E assim, quero mais uma vez externar minha gratidão a você, né, por ter se disponibilizado, por ter se colocado, né, nessa dispensação do Senhor. E outras virão, viu? O pessoal tá aqui glorificando a Deus pela sua vida, ó. Glória a Deus. Então, gente, mais uma vez, né, fomos edificados, recebemos aí essa porção da palavra. E quero continuar estimulando aí o pessoal a estar acompanhando as lives, enviando principalmente para amigos, né? Mais uma vez o desafio fica. Escolha aí uma ou duas pessoas que você acha assim, "Oh, essa palavra aqui ó, se encaixou para fulano." Às vezes a gente tem esses insights de Deus, é Deus que está ministrando no seu coração. Mande para uma pessoa, né? A gente já é a época da estratégia do folheto, né? Ela é É, uma época que existe em alguns ambientes, alguns contextos funciona, dá certo, Deus pode falar como Ele quiser. Mas a gente está nas redes com um alvo. E o nosso alvo é falar a palavra, divulgar a palavra de Deus, né? Tem pessoas exatamente. que creem, pessoas que não creem, não importa. Não importa a reação da pessoa, o importante é nosso papel de levar a mensagem da palavra de Deus. A gente é desafiado a isso, a levar a palavra. Então, como eu já falei, né? Comentem lá o que é que vocês têm sido, em que vocês têm sido edificados, em que vocês têm aprendido a respeito dessas lives, né? Porque para a gente também ter esse feedback, tá? E aí a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário, em nome de Jesus, para a gente estar continuando nessa proposta. E aí, Paulinho, eu passo a você a palavra de oração para a gente finalizar. A gente tem alguns minutinhos. Aí eu queria que você estivesse orando para a Certo. gente agradecer ao Senhor, né? Por essa oportunidade aqui. Pronto. Eu queria só agradecer o pessoal da célula e todos também que estiveram aí, dar um abraço no arcebispo Simval, né? Como brincou ele, o pessoal aí. Ah, resenha, É, e depois arcebispo. do falar de Leade, viu? É, né? É, Ah, resenha. pai, quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. por que o Senhor tem feito, né? Aquilo que o Senhor realizou no passado, o Senhor continua realizando hoje. E a mesma Amém, Jesus. oração, Pai, que Eliseu fez, eu quero fazer agora. A mesma oração que o salmista fez, eu quero fazer, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver as tuas maravilhas, Amém. para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. E que essa cegueira, Pai, seja curada, Pai, para que a gente não passe a ser um mendigo, Pai, espiritualmente. Verdade, Jesus. Em nome de Jesus, continua a falar, Pai, a cada um que estará nessas lives. Amém, Senhor. Pai, a vida de Eliana, da estratégia, Senhor, Amém, projetos Jesus. novos, que ela continue, Senhor, sendo bênção, Pai, na tua casa e no teu reino, Pai. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Então, gente, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigada, Paulinho. Michele, um beijo para vocês. Esposa de Paulinho aí, tá coladinha com a gente. Deus abençoe a todos. Até amanhã, gente. Amém.